Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história de uma das figuras mais fascinantes e inspiradoras de todos os tempos, Joana d'Arc. Como uma jovem camponesa analfabeta conseguiu liderar o exército francês à vitória e mudar o curso da história? Fique comigo até o final para descobrir a trajetória incrível, desde suas visões divinas até seu trágico fim e seu legado eterno. A história de Joana começa por volta de 1412 em Domremy, uma pequena vila no nordeste da França. Ela nasceu em uma família de camponeses durante um período extremamente conturbado, a Guerra dos 100 Anos. A França estava dividida e em grande parte ocupada pelos ingleses e seus aliados. O herdeiro do trono francês, o Delfim Carlos, ainda não tinha sido coroado e sua legitimidade era questionada. O país estava à beira do colapso. Foi nesse cenário de desespero que, aos 13 anos, Joana começou a ter visões. Ela afirmava ouvir as vozes de São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Inicialmente, as mensagens eram pessoais, incentivando-a a ser uma boa menina e frequentar a igreja. Mas com o tempo, as vozes se tornaram mais urgentes e grandiosas. Elas lhe deram uma missão divina: expulsar os ingleses, levar o Delfim Carlos para ser coroado rei em Reims e salvar a França. Imaginem a audácia: uma adolescente sem treinamento militar ou influência política, declarando ter uma missão de Deus. Aos 16 anos, ela decidiu agir. Joana viajou para a cidade vizinha de Vaucouleurs para pedir ao comandante local, Robert de Baudricourt, uma escolta para encontrar o Delfim. Claro, ela foi ridicularizada e mandada para casa, mas Joana era persistente. Ela retornou e sua convicção e a precisão de uma de suas previsões sobre uma derrota francesa acabaram convencendo Baudricourt. Em fevereiro de 1429, Joana, vestida com roupas masculinas para sua segurança na perigosa jornada, cavalgou por 11 dias através de território inimigo até chegar à corte do Delfim Carlos, em Chinon. A corte era um lugar de intrigas e ceticismo. Para testá-la, Carlos se disfarçou no meio da multidão de nobres, mas, segundo relatos, Joana o identificou imediatamente, guiada por suas vozes. Ela revelou a ele um segredo, uma oração que ele havia feito a Deus em particular, o que o convenceu de sua autenticidade. Ainda assim, Carlos precisava ter certeza. Ele a enviou para Poitiers para ser examinada por um grupo de teólogos. Após semanas de interrogatório, eles não encontraram nada de herético em suas palavras e concluíram que, dada a situação desesperadora da França, talvez valesse a pena arriscar e acreditar nela. Com a aprovação, Joana recebeu uma armadura feita sob medida e um estandarte branco que ela mesma desenhou. Ela não lutava para matar, mas para inspirar. Sua presença no campo de batalha era magnética. Ela se juntou ao exército francês que estava prestes a tentar quebrar o cerco à cidade de Orleans, um ponto estratégico crucial. Os comandantes franceses, experientes, mas desmoralizados, duvidavam dela. Mas os soldados comuns a viam como uma enviada de Deus. Em maio de 1429, a chegada de Joana em Orleans mudou tudo. Ela liderou as tropas com uma coragem impressionante. Apesar de ter sido ferida por uma flecha, ela retornou à batalha, inspirando seus homens a um ataque final que capturou a principal fortaleza inglesa. Em apenas 9 dias, o cerco que durava meses foi levantado. A vitória foi tão milagrosa que Joana ficou conhecida para sempre como a Donzela de Orleans. Este foi um ponto de virada na guerra. A moral francesa disparou. Seguindo o conselho de Joana, o exército francês iniciou uma campanha audaciosa pelo Vale do Loire, conquistando várias cidades importantes. O objetivo final de Joana era levar Carlos a Reims, a cidade tradicional de coroação dos reis franceses, que estava em território inimigo. A marcha para Reims foi um sucesso espetacular. Cidades que antes se opunham ao Delfim abriram seus portões sem luta, impressionadas com a fama de Joana. Em 17 de julho de 1429, menos de 3 meses após a vitória em Orleans, Carlos VII foi finalmente coroado rei da França na Catedral de Reims. Com Joana ao seu lado, a missão que as vozes lhe deram estava se cumprindo. Após a coroação, Joana queria continuar a ofensiva e marchar sobre Paris, que ainda estava sob controle inglês. No entanto, a corte real estava dividida. Muitos conselheiros do rei preferiam a diplomacia e negociações de trégua. O ataque a Paris, em setembro de 1429, foi mal planejado e fracassou. Joana foi ferida novamente, desta vez na coxa. O rei Carlos VII ordenou a retirada, e a campanha militar de Joana perdeu o ímpeto.
Nos meses seguintes, Joana participou de batalhas menores. Em maio de 1430, durante um confronto para defender a cidade de Compiègne, ela foi capturada por soldados borgonheses, que eram aliados dos ingleses. Ela foi vendida aos ingleses por uma grande soma de dinheiro. O rei Carlos VII, que devia sua coroa a ela, não fez nenhuma tentativa de resgatá-la. Para os ingleses, Joana era mais do que uma prisioneira de guerra. Eles precisavam desacreditá-la para minar a legitimidade da coroação de Carlos VII. A melhor maneira de fazer isso era provar que suas visões não eram de Deus, mas do diabo. Ela foi entregue a um tribunal eclesiástico pró-inglês em Rouen, liderado pelo bispo Pierre Cochon. O julgamento de Joana d'Arc é um dos mais famosos e injustos da história. Ela foi acusada de heresia, feitiçaria e de se vestir com roupas masculinas, o que era considerado um crime contra a lei divina. Durante meses, essa jovem analfabeta, sem advogado, enfrentou dezenas de teólogos e juristas altamente instruídos. As transcrições do julgamento mostram suas respostas incrivelmente inteligentes, cautelosas e cheias de fé. Ela se recusou a negar suas vozes e sua missão. Pressionada e ameaçada de tortura, mantida em condições terríveis, ela finalmente assinou, sob coação, um documento de abjuração no qual confessava seus erros. Sua sentença de morte foi comutada para a prisão perpétua. No entanto, poucos dias depois, ela voltou a usar roupas masculinas, seja por proteção contra seus guardas ou como um ato de desafio, reafirmando sua fé em suas visões. Para o tribunal, isso era uma prova de que ela era uma herege reincidente. A sentença foi selada. Em 30 de maio de 1431, Joana d'Arc, com apenas 19 anos, foi levada à Praça do Mercado de Rouen e queimada viva na fogueira. Suas últimas palavras foram um grito pelo nome de Jesus. Suas cinzas foram jogadas no rio Sena para que nenhum resquício dela pudesse se tornar uma relíquia. Mas a história de Joana não terminou com sua morte. A Guerra dos 100 Anos continuou por mais 22 anos, mas a maré havia virado. A inspiração de Joana e a coroação de Carlos VII unificaram a França e levaram à expulsão final dos ingleses. 25 anos após sua morte, o rei Carlos VII, querendo limpar seu nome e legitimar de vez seu reinado, autorizou um novo julgamento. Este processo, conhecido como julgamento de anulação, reexaminou o caso de Joana. Desta vez, centenas de testemunhas foram ouvidas. Em 1456, o veredito original foi anulado. Joana d'Arc foi declarada inocente de todas as acusações e reconhecida como uma mártir. Seu legado só cresceu com o tempo. Ela se tornou um símbolo duradouro do nacionalismo francês, da coragem e da fé inabalável. Napoleão Bonaparte a tornou um símbolo nacional da França. Em 1920, quase 500 anos após sua morte, a Igreja Católica a canonizou. Hoje, Santa Joana d'Arc é uma das santas padroeiras da França. A história dela nos lembra que uma pessoa, não importa quão humilde seja a sua origem, pode, com convicção e coragem, mudar o mundo. Ela é uma inspiração para todos nós, um exemplo atemporal de força e determinação. E aí, o que você achou da incrível jornada de Joana d'Arc? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu adoraria saber sua opinião. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias fascinantes.